Olá, tudo bem? Boa noite. Boa Então, noite, hoje a professor. nossa. Tudo bem. Nós vamos começar a nossa última aula, daí semana que vem é aula de revisão, tá? Assim que o sistema voltar, eu já coloco lá a aula de revisão para vocês, todo o material, tudo lá certinho, tá bom? Tem alguma dúvida, estudantes? Vocês têm alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Tá, então nós vamos lá para a nossa última aula. Lembrando que essa disciplina, tópicos né, especiais em pedagogia, ela nada mais foi do que um enfoque geral, né, de toda a pedagogia. Então, muitos tópicos vocês já tinham visto com outros professores, né? Com outros professores. E agora, né, comigo aí também. Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Vamos ver aqui. Pedagogia. Então, eu coloquei lá um artigo que fala um pouco sobre a pedagogia hospitalar, né? Sobre as contribuições aí da pedagogia hospitalar. Deixa eu ver que mais. Ah, e um também sobre a pedagogia e atuação do psicólogo nas organizações. Ok? É para complementar aí a dinâmica da aula de hoje. Tá? Assim que terminar a aula, eu já gravo. Lembrando que todas as aulas de vocês, elas estão gravadas no YouTube, então não tem nenhum problema, né? Aí, se der alguma zebra aí no nosso sistema. É interessante que vocês tenham material, os artigos aí, todos salvos aí no material de vocês, caso vocês precisem, né? Tá bom? Bom, eu ando meia perdida, pessoal. Ah, é elaborar prova, é organizar banca, é TCC, né? Uma confusão na nossa cabeça quando chega final do ano. Eu acho que eu não falei desse slide aqui que eu vou falar. Se eu já falei, eu vou só recapitular, né? O professor e seu papel aqui. Vamos ver aí, opa, Evelise aqui. Ah, eu ia permitir? Não, ver tudo. Ah, tem mais gente aqui. Tá? Eu acho que eu não trabalhei ainda esse slide com vocês. Vocês estão vendo? Sim, prof, dá para ver. É. E o que eu lembro, eu não trabalhei, tá? São dois hoje, né? Então, aqui, nós vamos falar um pouco sobre o papel do professor, tá? A questão da cooperação, da orientação, da investigação, do estímulo, da gestão de materiais, dos domínios, das tecnologias, do esclarecimento das dúvidas. Então, pense, parece que o papel do professor é tão simples, é só pegar o seu giz lá, o seu papelzinho e começar a ministrar a sua aula.
não é tão simples assim, né, meninas? Nós temos aí um papel preponderante. Pensando nisso tudo, nós temos que pensar em quê? Na formação do professor. Então, na nossa formação e na formação da equipe como um todo. A parte administrativa, a parte das merendeiras, da parte de educadores, de auxiliares, dos professores, dos estagiários, tá? Então, nós, pedagogos, nós temos que pensar na escola como um todo, como um todo. Esse saber pedagógico, esse saber da disciplina, o saber da experiência. Então, o professor, ele tem que dominar aquela área que ele atua. Ele tem que dominar aquela área que ele atua. E depois, ele ampliar. Então, ele precisa ter uma visão o quê? Micro. O que é esta visão micro? É ele dentro da sala de aula, ou dentro do espaço escolar como um todo. E a visão macro, O que é a visão macro? A visão macro, ele tem uma visão geral de mundo, de planeta, de cidade, os arredores da escola, a nível cultural, a nível social. Então, nós temos que estar ligados nos desafios. O professor, ele precisa se inovar e ter uma relação entre a teoria e a prática. A teoria e a prática caminham juntas, caminham juntas. Uma é a âncora da outra, uma é a relação da outra, uma ajuda a outra, tá? Então, eu tenho que o quê? Diversificar essas práticas, interagir com o mundo moderno, acompanhar as mudanças da sociedade, estar ligada, agora são as metodologias ativas, o ensino híbrido, opa, vamos estudar Bauman, vamos estudar Edgar Morin, e tantos outros aí que estão em evidência. Estar constantemente em processo de formação. Então, nosso papel enquanto pedagogos, na nossa prática dentro de uma escola, é acompanhar o processo de desenvolvimento e de desempenho desses profissionais. O docente, acima de tudo, ele tem que ter aqui um bom senso, um comprometimento. O professor deve ter o quê? Uma reflexão crítica permanente, avaliar o seu próprio desempenho. Eu peço feedback aos meus alunos, aos coordenadores em geral, em que eu posso melhorar, quais são os pontos fortes que eu tenho, e quais são os pontos, e quais são os pontos aqui que eu preciso ampliar, eu preciso melhorar. O professor, ele é mais do que ensinar fórmulas e técnicas. Ele tem que dominar aquilo que ele utiliza. Educar exige o quê? Tempo, criatividade, flexibilidade, escuta, competência, consciência, proporcionar o ensino motivador. Qual é a minha relação com esse aluno? Que relação que eu tenho? Eu não sou dona da verdade. Tudo que eu falar aqui, vocês podem questionar. Por que não? Ninguém é dono da verdade. Agora, quanto mais inquieto
for esse professor e esses estudantes, melhor, atitudes inquietas, curiosas, questionadoras. Então, o professor, ele precisa, obrigatoriamente, necessariamente, ser um profissional que tem uma reflexão crítica, contextualiza essa reflexão, e ele se torne o quê? Um pesquisador. Tá? Um pesquisador. Um processo de construção e de reconstrução. Por isso que o professor, muitas vezes, ele não precisa só de um apoio técnico, mas de um apoio emocional, de um colo. Claro, se você trabalha numa escola que tem psicólogo, que tem uma equipe interdisciplinar, que vai dar esse apoio, mas muitas vezes o pedagogo, ele precisa dar esse colo para o professor, de ajudá-lo. Porque o professor, às vezes, ele tem o quê? Muitas frustrações. O estudante não dá o retorno que ele queria. Aí chega final do ano, ele está o quê? Cansado, né? Ele está o quê? Cansado, tá? Ele não aguenta mais, né? Porque ele se doou, se doou, se doou e não teve nenhum resultado, nenhum obrigada. Às vezes, nem da gestão, nem da equipe pedagógica, nem dos pais, nem aquele tapinha nas costas. Puxa, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Nós temos aqui a formação continuada, uma ação prática, teórica. A prática da reflexividade. A identidade profissional. Quem sou eu como professora? Quem é você como professora? Qual é a nossa identidade? Infelizmente, né, sem entrar muito nessa questão, que não é o foco da nossa aula, mas essa política agora, essa eleição de prefeito e de vereador, os professores mostraram que não tem mais essa força. Por um lado, infelizmente. Por quê? Porque não existe mais, né, a coletividade entre os professores. Então, os professores, de maneira geral, eles precisam o quê? Resgatar a sua identidade, tá? Eu tirei esse quadro do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Eu não sei se vocês já baixaram esse material, eu baixei quase todo no meu computador, teve formação no Brasil, foi bem na época da presidente Dilma, que foi lançado, eu achei esse material maravilhoso. Claro, hoje nós temos o BNCC, mas eu não abandono os documentos antigos, por exemplo, o Parâmetro Curricular Nacional tem muita coisa boa, esse pacto da alfabetização da idade certa, esse material é muito bom, tá? Excelente. A troca de experiência entre os pares, nós proporcionarmos na escola uma troca, a socialização, continuar a aprender, a formação de uma rede. Você tem que ter as suas redes, com o professor, com colegas, com vizinhos. Eu, quando começou esse ensino remoto, quem me socorreu foi um adolescente que morava aqui no prédio.
Daí ele me ajudou a criar o canal do YouTube, a gravar vídeos, a baixar. Eu trabalho com EAD há muito tempo, mas você entra no estúdio, tá tudo lá. Você vai lá, grava a tua aula e vem embora. Agora você montar tudo sozinha. Você, o computador e mais ninguém. Não é fácil, né, colegas? Gerar um novo conhecimento. Eu amo aprender, pessoal. Eu adoro aprender de tudo. De tudo um pouco. Você se vira melhor na vida. Você se vira. O nosso cérebro, os nossos neurônios, eles são infinitos. Nós não usamos quase nada. Então, vamos aprender, revisar, explicar, construir, explorar, fornecer, investigar. A tecnologia e a educação. Lembrando sempre que papel, caneta, régua, lápis também é tecnologia. Aqui tem um quadro que eu achei bem interessante. Tá? Aqui é da diretora do Inspirade. Inspirare, ó. Então, nós temos aqui o uso estratégico online, o processo de aprendizagem, ajuda muito. Ajuda os deficientes, Olha a nossa aluna de letras, a Vilma, vocês devem conhecê-la. Pessoal, ela tá indo muito bem, no ensino remoto. Tá? Muito bem, ela está se virando no computador, ela me liga, eu acompanho, daí tem os professores, ela assiste as lives, ela se vira super bem, ela tá se virando a danadinha lá. Recursos de vídeo, aprendizagem, as vantagens aqui, o estímulo, oferecer alternativas. Não é assim, eu tenho que ter um computador de última geração. Eu tenho que dar um tablet para o estudante. Não. Depende. Depende para quê? Quando eu vou trocar o meu computador, agora eu estou com 2, Um foi pro descarte. A pessoa que eu compro, ela pergunta assim, professora, o que a senhora vai precisar? Para isso não, então, é para dar aula, fazer os slides, gravar vídeo, baixar lá o YouTube, baixar a biblioteca virtual e tal. Então, esse aqui tá bom. É igual a dona de casa. Eu quero uma máquina de lavar roupa moderna. Daí não sabe usar. Eu compro tudo simples. Porque eu não tenho paciência, amores, de ler manual. Eu vou ler o manual. Eu não aguento. Tá? O que é aprendizagem baseada em projetos? Isso vocês já viram em várias disciplinas durante o curso. É uma metodologia também considerada uma metodologia ativa. Então, aqui abertos ao público, à exploração, à revisão, à reflexão, a voz e a escolha, o saber. E eu posso trabalhar, levar uma proposta para a sala de aula, levar uma proposta para a equipe, ou eu construir uma proposta. Usando lá, o tema, objetivos, justificativa, problematização, fundamentação teórica, metodologia, referências e por aí. Tá?
Metodologias 10 passos. Como que eu vou melhorar a minha prática? Outra coisa, cuidado com o modismo. Eu sou uma professora muito simples. Eu gravo aula com panela, com prato, com xícara. Eu dou a minha aula, dentro da sala de aula, eu uso materiais do dia a dia, coisas simples. Tem gente que gasta tinta na impressora e dá-lhe plastificar material, e plastificar material, e plastificar material. Para que isso? Se o estudante pode ter a caneca, pode ter a caneca, pode ter a caneta, né? A garrafinha, ó, para trabalhar. Ah, tem água. Ai, que som que faz? Vamos escutar. O nosso professor de educação física, eu gosto muito das aulas dele, muito. Ele usa, ele grava os vídeos assim, é lixeira, é balde, é tapete. Né? A nossa professora de artes também, é bater com a panela. Colegas, Paulo Freire frisou tão bem que uma sala de aula pode ser debaixo de uma árvore. Você pode ensinar debaixo de uma árvore. Em qualquer lugar. Então, ferramentas, respostas ágeis, melhoria, exemplos práticos, templates, né? Que vocês trabalharam aí bastante. Os saberes, aqui o livro, né? 3 livros aqui de sugestões. Os saberes, as tecnologias digitais, o professor e a educação inclusiva. Se vocês adentrarem na biblioteca virtual da Uniandrade, tem muita coisa. Tem muitos livros bons, tá? Tem muita coisa boa aí. Tá? Muita coisa boa. Bom, pessoal, vamos agora para o outro slide. Alguma dúvida até aqui, meninada? Não, bonitas? Não? Vamos ver se vai abrir a outra janela. Não? Então tá bom, Laís. Vamos trabalhar agora um pouco, né, para fechar a nossa disciplina, os temas contemporâneos, tá? Os temas aqui contemporâneos. Vocês vão ver que na BNCC atual vai estar lá temas contemporâneos e transversais, tá? Então, é a mesma coisa, só que eu trouxe aqui, colegas, ó, os temas contemporâneos transversais na BNCC e os temas transversais que eram chamados lá nos PCNs, tá? Para vocês perceberem aqui a diferença. Então, o que são temas transversais? Eles vão dizer respeito a quê? Aquilo que vai além do currículo. Então, aqui dentro da BNCC, nós temos a ética, a saúde, o trabalho e consumo, o meio ambiente, a pluralidade cultural e a orientação sexual. Então, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, nós temos esses 6 temas. Ok? Agora nós vamos ver aqui, ó. Quem tiver interesse, procure os textos do Bauman. Bauman é um sociólogo, o que escreveu sobre o amor líquido. Então, tem muita...
aliás, ele tem vários artigos que ele escreveu sobre a questão do consumo. Bom, hoje nós temos o quê? Os temas contemporâneos transversais. A questão do meio ambiente, que permanece, a multiculturalismo, trabalhar todas as culturas aqui, a questão da ciência e da tecnologia, a economia. Então, existe um incentivo hoje em já trabalhar a questão do empreendedorismo e da economia já com as crianças pequenas, em todos os sentidos. A questão da saúde, né? E, claro, aqui no cidadania e civismo, há aqui uma questão enfatizada, né, no civismo, que é uma questão que o governo atual defende bastante. Bom, pessoal, então, esses aqui são os temas contemporâneos transversais que devem ser trabalhados. Né? O que eu vou trabalhar na saúde? A depressão, a dengue, o Covid, o câncer, as doenças infecto-contagiosas, a gravidez na adolescência, a depressão, os transtornos, tá? Bom, novas tecnologias na educação. De nova, não temos mais nada. Nova, nós não temos mais nada aí, né? Eu coloquei essa figura aqui que é porque eu achei bem interessante. As redes, né? O que é essa educação tecnológica? Então, é uma disciplina onde eu vou desenvolver o que? A tecnologia, a técnica. E aqui, um pouco sobre o ensino híbrido. O pessoal está vendo uma confusão desenfreada entre a educação remota, o ensino híbrido, tá? A questão do ensino híbrido, o EAD. Então, como que eu vou trabalhar o ensino híbrido? Debates, ferramentas, pesquisa, leitura, projetos e atividades. Mão na massa. Uma parte do tempo, esse estudante, ele vai para a escola, né? E uma parte do tempo, ele trabalha em casa. Então, não é ficar em casa sem fazer nada, ele precisa aqui desenvolver o seu papel. Bom, aqui eu vou trabalhar quais são aqui os desafios, a formação do professor. O professor precisa ser o quê? Um facilitador, aqui a educação, a integração. Bom, colegas, uma outra confusão aqui. O ensino à distância e o ensino remoto. Eu escuto muitos profissionais da educação falar, eu estou dando aula em EAD. Não. EAD é uma coisa, ensino remoto é outra. Então, quem estava presencialmente passou para quê? Para o ensino remoto. Então, o que é o ensino à distância? É uma modalidade à distância, autorizada pelo MEC, onde o estudante tem o quê? Flexibilização para ele estudar. No ensino remoto, foi uma medida emergencial, temporária, autorizada pelo Ministério da Educação e Cultura, devido a quê? Ao distanciamento social, devido à pandemia, devido ao Covid. Que pode acontecer um terremoto, pode acontecer uma guerra,
Então, no Canadá, nesses países que o inverno é muito rigoroso, que tem essas devastas e outros países, os próprios Estados Unidos, então as crianças já estão acostumadas, claro, não todo esse tempo, não todo esse tempo aí, mas elas já estão acostumadas, elas ficam estudando em casa, tá? País onde tem guerra, né, conflitos, enfim. Então, essa modalidade à distância, ele é totalmente à distância, aonde esse estudante vai ter o quê? Um tutor, um profissional que vai dar apoio para ele, que vai dar suporte. Aí nós temos as modalidades, assim, presenciais, semipresencial, 100% à distância, e assim por aí afora, né? E o EAD é muito antigo. Ele nasceu lá atrás, né? Lá na época do rádio. Curso por correspondência, nos anos 70 já tinha. Depois o rádio, depois a televisão, depois a internet. Pessoal, aqui nós temos um método que controla os processos. Eu estou trazendo isso aqui, que é o ciclo do PDCA, que é o plano de ação. O que, quando, como, por quê. Tá? Então, esse PDCA, né? Esse PDCA, tá? Vai ajudar bastante vocês. No sentido assim, ó, que é uma ferramenta, que é uma ação, uma padronização, uma localização, uma verificação, uma execução. Eu vou colocar esse plano em prática. Então, eu tenho o quê? Uma problematização lá na escola. Que problematização que eu tenho? Então, eu vou checar, eu vou planejar, eu vou fazer e eu vou agir. Então, eu posso, eu vou fazer uma reunião com os professores. Eu vou fazer um plano de ação para melhorar a disciplina na escola, para ampliar o tempo de leitura. Tinha uma escola que eu trabalhava, que às 11 horas da manhã, a diretora tocava o sinal, que era para toda a escola parar o que estava fazendo e todo mundo ia ler. Então, não interessava qual atividade que você estivesse fazendo com os estudantes. Às 11 horas, todo mundo tinha que estar lendo. Não precisa ser medidas assim tão radicais. Pessoal, solução de problemas. Solução de problemas. Meu pensamento criativo, a minha habilidade, a minha cooperação, a minha comunicação. Então, eu posso, eu não preciso ser a salvadora da pátria. Eu vou salvar o mundo. Não, eu posso jogar os problemas para os estudantes, para os profissionais da escola. E daí, como que nós vamos resolver isso? E agora? Tá? Como que nós vamos resolver? Ou fazer reuniões participativas, onde todos possam participar. Mediação de conflitos. Hoje existem cursos, existem formações, tá? Aonde você pode trabalhar aqui a questão da alegria, da tolerância, do respeito, da compreensão, da sinceridade,
da convivência, da justiça, da cooperação, da liberdade, trazer essa mediação. Colegas, nós não podemos ser profissionais que jogam lenha na fogueira, tá? Que cria caso. Quem aumenta um ponto, quem aumenta o conto, aumenta o ponto. E tem, pessoal, tem muitos profissionais na área da educação que, por favor, só sabem arrumar confusão, criticar, reclamar. Então, trabalhar a tolerância. É necessário que os profissionais da educação tenham uma postura crítica, não crica. Crítica é, puxa, eu posso melhorar essa parede. Puxa, que tal, né? Vamos mudar a mesa do refeitório para tornar mais viável, melhor. Então, e trabalhar essa mediação de conflitos. Hoje existem cursos, se vocês procurarem no YouTube, tem cursos para você ser uma mediadora. Uma pessoa com uma postura que sabe ouvir, que tenha sabedoria, que saiba se colocar no lugar do outro. Bom, pessoal, a questão da inclusão. Aqui nós temos que pensar não só na pessoa com deficiência, tá? Não a pessoa com deficiência, mas eu tenho que pensar aqui, na questão do afrodescendente, nós tivemos aí a consciência negra, a questão do idoso, a questão das crianças, das pessoas com vulnerabilidade social, as pessoas com deficiência. Então, tem escola, tem profissionais que são excludentes, separam, excluem. E tem escolas que ela só integra. E ela não faz o que? A inclusão. O que é a inclusão? Quando é que eu me sinto incluída naquele processo? Eu me sinto incluída naquele processo quando eu sou participe. Eu participei daquele processo. Aqui nós temos uma questão muito interessante, que é a inteligência evolutiva. O agir, o fazer, o pensar, o sentir, o discernir. Não adianta ter um discurso blá, 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 blá. Tem pessoas que, tudo que você abrir a boca tem uma explicação. Mas não fecha o ciclo. Ele não fecha. Ou ele só trabalha a inteligência cognitiva, ou ele só trabalha a inteligência emocional, ou ele só trabalha aqui o discernir. Não, eu tenho que trabalhar o discernir, o pensar, o sentir e o agir. Só é conhecimento quando eu coloco em prática. Quando eu me modifico. Piaget explicou isso também. Piaget deixou isso muito claro. A questão do quê? A questão aqui, a questão dos novos esquemas.
A questão aqui dos novos esquemas. Então, eu tenho um esquema, puxa, sei dobrar essa folha assim. Eu dobro assim. Não, mas, epa, peraí. Eu posso dobrar assim. Os traços de um mundo de mudança. A escola não pode fechar os olhos. Ela não pode viver separadamente do mundo. Aqui, eu tenho que pensar nessa escola, no artefato de gênero, na relação de poder, no lugar de identidade, político, aqui que são as ações, não é briga por candidato. Isso aí por favor, né? O instrumento de luta, com a castração, muitas vezes a escola, ela castra. Freud já explicou isso, que a escola é castradora. Foucault. Quem puder, em algum momento, estude, leia sobre Foucault. O campo de disputa. E aqui nós vamos ter a tecnologia da informação e comunicação e a sociedade da informação. São duas coisas diferentes. Então, o que é a tecnologia? O rádio, a televisão, o liquidificador, o computador. O que é a sociedade da informação? É a maneira como é utilizada, meus colegas, a maneira como é utilizada essas tecnologias para gerar informação. O novo paradigma. O novo paradigma tecnológico, que vai trabalhar aqui o individual, o grupo, a corporação, a comunidade, a sociedade, dentro do quê? Das economias globais, políticas, a alfabetização digital, a infraestrutura. Aqui eu preciso o quê? Conhecer, repensar, trabalhar, divertir, aprender, pensar. E dentro da aprendizagem, nós precisamos ter políticas públicas para mantermos as escolas. A questão da gestão escolar, essa gestão escolar, ela precisa ter formação. As parcerias, as estratégias pedagógicas, as famílias. Então, o nosso trabalho, se você pensar lá, pensar aqui, pensar aqui nos temas transversais, na educação tecnológica, na mediação, na inclusão, no desenvolvimento, no olhar para o mundo. Chegar aqui, conhecer, representar, trabalhar, divertir, aprender, pensar. Nosso trabalho, ele é muito amplo. Bom, pessoal, além de escola, aonde que o pedagogo pode trabalhar? No hospital, numa empresa, numa ONG, numa escola especializada. Bom, o que é a pedagogia hospitalar? A pedagogia hospitalar, ela vai o quê? Ela vai atender aquele estudante, tá? Ela vai atender aquele estudante, que está hospitalizado, que ele não pode ir para a escola, porque ele está no hospital, mais de 10 dias. A família apresenta o atestado no núcleo da escola, é acionado o sistema da pedagogia hospitalar do município, do estado.
esse professor que vai atender esse estudante lá no hospital, ele precisa saber qual é a série que esse estudante está, quais são os materiais, como que ele vai trabalhar, os protocolos. De preferência que ele tenha o quê? Formação em educação especial e inclusiva, tá? Pessoal, vamos pensar aqui outra coisa. O pedagogo, ele pode trabalhar no hospital na área de RH, na área da gestão, de formação de equipe. Ele pode fazer outros trabalhos aqui, não só como para atender o estudante internado. Pessoal, educação cooperativa aqui, que é a empresa, a pedagogia empresarial ou o pedagogo organizacional. É muito bom, eu já trabalhei como pedagoga em empresa, como psicóloga também, mas como pedagoga também. Foi muito bom. Né? Você vai atender aqui a avaliação do impacto do negócio, os processos pedagógicos, a estrutura curricular, o sistema de competência. Você pode atuar na área de recrutamento e seleção, na área de avaliação por desempenho, avaliação por competência, educação continuada dentro da empresa. Eu já trabalhei lá na época da ISO 9000, que foi nos anos 90, 2000, que as empresas, elas tinham que ter a ISO, que era um controle de qualidade, e que uma das solicitações é uma das solicitações aqui era que todas as pessoas fossem alfabetizadas. Aí, dependendo lá do nível de cargo, tinha que ter ensino médio, ensino superior, especialização, tá? Especialização. E o que aconteceu? Tá? Tinha muitas empresas que tinham muitos empregados analfabeto total. O que foi feito? Salas, né? Através de parcerias com a prefeitura, com o Estado, com escolas particulares, autorizados, é claro. Feito o projeto, foi feito o que aqui? Foi criado salas de alfabetização. Nós tínhamos ali na Associação Comercial do Paraná, ali no centro. O que eu fazia? Na hora do meu almoço, eu trabalhava como voluntária. Eu até quero achar as fotos dessa época. Eu dando aula. Eu tive uma aluna, uma senhora, que num dia ela começou a chorar. Ela chorava. Daí eu disse, o que foi? Ela disse, meu pai, quando eu era criança, ele me amarrou numa árvore, por várias vezes ele me amarrava na árvore, me batia, me chamava de burra, e que eu nunca ia aprender a ler e escrever. E realmente ela teve muita dificuldade. Teve um outro senhor de 74 anos, que ele aprendeu, inclusive, a usar o computador, a passar e-mail. Naquela época, nos anos 90, 2000, era e-mail só, que nós tínhamos, em termos de tecnologia. E ele achou, o nome da mãe dele e do pai dele. E ele não tinha na identidade.
Um dia ele me foi lá mostrar para mim a identidade dele chorando, que ele tinha encontrado o nome do pai e da mãe, porque o pai e a mãe já tinham morrido. Ele tinha sido abandonado, é uma história bem longa. Olha que significativo. Então, a questão, colegas, de você saber ler e escrever perpassa por quê? Pela tua identidade. O mundo é das letras. Então, se a pessoa não sabe ler e escrever, ela é o quê? Excluída, tá? Bom, pessoal, as atribuições do professor no atendimento pedagógico domiciliar. Esse atendimento pedagógico domiciliar, ele está associado a quê? Aquele estudante que está com problema de saúde. Ou está em casa fazendo quimioterapia ou outros tratamentos, ou ele tem uma deficiência múltipla. Então, vai o professor em casa, ele tem problemas de pouca mobilidade, enfim. E também aquele estudante que ficou internado, vem para casa. De preferência que este professor tenha aqui uma formação na educação especial inclusiva, que ele acompanhe, ele precisa saber do planejamento, aonde que esse estudante parou, como que essa professora regente trabalha, como que ele vai trabalhar, fazer um planejamento. Existem quem acompanha, existem supervisoras aí, tanto do estado quanto do município, que acompanham essas atividades. A pessoa é preparada para ir trabalhar, para ir dar aula. A família deve dar um espaço, tanto aqui na pedagogia hospitalar, quanto na pedagogia domiciliar também, verificar o estado de saúde, porque a saúde aqui está em primeiro lugar. Então, de repente, o professor vai atravessar a cidade para ir lá na casa daquela família. Chega lá, o estudante está com febre, ou está com vômito, ou não está se sentindo bem. Então, sempre é orientado que a família avise, a mesma coisa no hospital. Primeiro a saúde, depois as outras questões. E hoje, já não hoje, mas já faz um tempo, que muitas famílias vêm se movimentando para que se tenha realmente o ensino domiciliar. Não só para o estudante que tem problema de saúde. Aqui nós temos o exemplo da Escola da Ponte, que vocês já viram, Aqui o projeto Âncora, são escolas inovadoras, a Regia Emília também, que vocês viram, e aqui eu deixei alguns livros como sugestão: o ensino híbrido, a sala de aula inovadora, o psicólogo como mediador na educação inclusiva, e nós temos aí uma infinidade, pessoal, de material, de artigos, tá? De artigos aqui. Então, nós temos aí muito material, muitas questões aí, que nós podemos aí estudar, pesquisar, diante de tantos temas que nós vimos nesta disciplina. Pessoal, alguma dúvida? Como que foi a aula? Vocês têm alguma questão a levantar? Algum depoimento?
Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Não? Ninguém quer falar nada? Então, estão todas quietas e caladas? Pensem, pessoal, que o trabalho da pedagogia, ele vai muito além da escola, né? Obrigada, Débora. Tá? Então, vai muito além da sala de aula, da escola. Eu coloquei lá no AVA, não sei se alguém viu, mas hoje não vai dar, né? Mas assim que der, eu coloquei lá de uma pedagoga que trabalha só em empresa, uma entrevista. Não sei se alguém chegou a ver. Ela explicando lá como que ela atua. Então, é muito bom, né? Você trabalhar. Eu penso que o ideal de uma empresa era ter uma assistente social, uma pedagoga, uma psicóloga, para trabalhar todo esse processo de formação contínua, não só na área técnica, mas na área comportamental também, na área de atitudes. Aí nós vamos adentrar lá no chá. Competência, habilidade e atitude. Ok, pessoal? Na próxima aula nós teremos a revisão para a prova. E daí depois da prova, eu vou marcar uma live para tirar dúvidas da nota ou da prova, alguma coisa assim. Tá? Então, nós temos aí mais 2 lives ainda pela frente. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida em relação à disciplina, em relação à matéria? Pesquisem, pessoal, né? Às vezes tem muita gente que vai fazer pedagogia e pensa assim, não, eu não quero trabalhar em escola, professora. Mas não precisa, você pode trabalhar numa casa de acolhimento. Há uma coisa que eu esqueci de falar, que é sobre o idoso, hoje. Isso é muito bom, Débora, nós estarmos, né, nós todas aqui, estarmos preparadas aí para outras áreas. E eu não falei do trabalho aqui com o idoso, que hoje tem a universidade para idosos. Então, tem muitos pedagogos e profissionais da área da educação se especializando. Esses tempos eu conversando com uma idosa que ela vai nessa universidade para idoso, ela disse, eu não aguento mais aquela professora. Falei, mas por que a senhora não aguenta mais? Ela só dá quebra-cabeça. Tem essa velhinha, né? Ela só dá quebra-cabeça. Então, tem que diversificar aí. Nós temos também, que eu não falei, da pedagogia, a pedagogia penitenciária também. Nós temos aí muita gente aí que se formam na pedagogia aí, penitenciária, né? Bom, pessoal, muito obrigada. Até segunda, hein? Eu vou parar aqui a gravação. Daí eu já gravo